bem, irmãos? Isso. Abra lá em Tiago, capítulo 4. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Esperando que as crianças podem sair. As crianças, isso. Esse texto eu já meditei com os irmãos, mas eu já vou explicar porquê da abordagem dele hoje novamente, tá bom? Tiago, capítulo 4, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, portanto, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supõem que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dessa maneira, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra e clamamos para que, em nome de Jesus, ela ilumine o nosso coração, a nossa vida. O Evangelho de Cristo, Deus, seja aquele que brilhe na nossa história, tirando as trevas que eventualmente existam, a dubiedade que porventura persista, nos levando para caminhos claros, de humildade, caminhos, ó Deus, de proximidade com o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude. Nos ajude a pensarmos as tuas coisas e absorvermos o teu recado e a nossa oração e clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, como viver em um mundo cheio de guerras? Eu já refleti isso com vocês, vou trazer algumas informações que são repetidas, mas outras informações que são novas. E a razão porque eu resolvi trazer é porque ela continua o argumento que a gente veio de Tiago, capítulo 3. Na verdade, o argumento ali não para, essa divisão de capítulos ela atrapalha um pouco. E a gente imagina, então, que Tiago está começando um outro assunto, quando, na verdade, ele está continuando o assunto anterior. Então, por causa dessa continuidade, e, obviamente, os irmãos vão entender uma palavra que eu tenho específica a dar para a igreja sobre determinado assunto, eu resolvi trazer novamente esse texto. Viktor Frankl foi um camarada que viveu no campo de concentração, sobreviveu em Auschwitz, em 1944. É engraçado que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, muitas delas tinham objetivos, ainda que eram objetivos inexistentes, inventados. Conseguiram sobreviver ao campo de concentração e quando saíram do campo de concentração, 70% dessas pessoas que sobreviveram lá se mataram, fora do campo de concentração. Veja, sobreviveram mais difícil, porque chegaram lá depois e não tinham objetivos renovados. A gente consegue, já disse a vocês, viver e sofrer. Mas ninguém consegue viver e sofrer sem propósito. Todos nós precisamos de propósito. Durante 10 anos, no primeiro centro de aconselhamento de pessoas cansadas da vida, dirigiu 4 anos a maior instituição Viktor Frankl psiquiátrica austríaca, especialmente o pavilhão feminino, para pacientes depressivos graves, seja lá o que a gente entenda por depressão, só estou usando o nome por enquanto, que eram enviados para lá justamente depois de tentarem suicídio.
Nesse intervalo, passou então nas suas mãos aproximadamente 1.200 pessoas, o que dá era a média, 1,2 casos de tentativa de suicídio por dia. Na verdade, em um dos seus livros, lançado no Brasil em 2012, ele fala de uma determinada pesquisa feita até com universitários, que sofriam exatamente pela falta de sentido. A gente viu até ontem à noite e hoje de manhã, com o reverendo Carlos Mendes, a questão de significado e sentido. Era um quadro tão grave que a quantidade de tentativas de suicídio por conta disso, em adolescentes e em universitários, se dava de 1.369 tentativas diárias. É bastante coisa. Então, Victor Frankl fala de nós educarmos para a consciência e não obrigatoriamente para a obediência. Porque todo mundo que tem consciência obedece, mas nem todo mundo que obedece o faz por consciência. Na verdade, se a gente não quer pegar essa experiência de Victor Frankl lá de trás, tem experiências mais próximas e tem mais próximas de nós. Eu só não estou querendo chegar tão perto assim, para evitar qualquer ligação pessoal em relação a esses problemas. Mas, em determinado momento, foi publicado numa revista de grande circulação no Brasil, o nome do camarada, eu lembro de ter citado ele para vocês, Jonathan de Souza Silva. Profissão do camarada, assassino. Aos 24 anos de idade, ele já contabilizava na sua plataforma Lattes 49 pessoas mortas. Engraçado que ele começa com 14 anos. Isso dá 4,9 mortes por ano. Aproximadamente 2 mortes e meia por semestre. Aproximadamente 1 morte e meia por trimestre. Esse camarada matou quando teve a sua primeira remuneração aos 14 anos. Aos 14 anos ele já tinha 2 mortes, aumentando o seu currículo Lattes. Deu um tiro na cabeça de um invasor de terras, da sua esposa e da filha do casal de também 14 anos. E depois decepou a cabeça de todo mundo. Ele mesmo fala sobre ele mesmo, dizendo assim: entrei nessa vida por escolha. Veja que interessante. Minha família era bem estruturada e nunca me faltou absolutamente nada. O cara se considera uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa, com amigos e com família. Ele não se achava, por incrível que pareça, violento. Imagina se fosse. Tentou mudar a profissão, e ele entendia que era uma profissão, e foi para ser traficante. Foi preso com 10 quilos de crack. De matador de aluguel a traficante de drogas. Agora, na cadeia, tentava passar impunemente. O que mais impressiona na vida de Jonathan de Souza Silva, eu falo o nome dele porque foi publicado numa revista de grande circulação no Brasil, então não há problema, o caso é público, é que ele frequentava a igreja na adolescência. Eu nem vou dizer o nome da igreja, porque meu problema não é com a igreja nesse sentido. Ele mesmo dizia que rezava pela sua família, todas as noites, pedindo proteção para os pais, para os irmãos, quem sabe para Jonathan Silva orando a Deus, pedindo para que a sua família não encontrasse um outro Jonathan Silva que estivesse orando a Deus, dizendo obrigado, porque agora eu tenho que pagar e matar alguém que eu fui remunerado. Né? É fácil orar pela sua família e esquecer dos outros. Ele, inclusive, dizia ele nessas palavras que rezava pelas suas vítimas. Ele as incluía em suas preces. Segundo as suas próprias palavras, ele dizia assim: eu peço para Deus guardar, colocar num lugar bom. Sei que eu vou ter que prestar conta a Deus, mas isso aí fica para depois. Quase reverberando palavras de muitas pessoas atualmente, que podem não matar ou traficar como ele, mas vão deixando a vida para depois. Então, o exemplo de Victor Frankl, ou desse próprio adolescente, mostra para cada um de nós a realidade e a atualidade das palavras de Tiago. E apontam para uma realidade da vida
até mesmo de pessoas que frequentam a universidade, que têm famílias estruturadas e não lhes falta nada materialmente. Se esse é o seu caso, eu não tenho nada contra você. Minha questão não é essa, tá? Relaxa. Nossa, o pastor está preocupado comigo, né? Não, a questão é que falta de sentido leva qualquer um de nós a uma situação como essa. As guerras, alguns até dizem que se nós pudéssemos achar um Miet é um termo alemão que demonstra para um determinado assunto que seria comum a todos os períodos históricos da humanidade. Se perpassando de período a período histórico, aquilo ali seria algo que a gente pudesse costurar. Não é muito difícil a gente costurar as guerras, sendo que a primeira guerra que nós temos registrada na Bíblia, logo depois de Adão e Eva, se encontra em Caim e Abel. Então seria fácil a gente pegar este mito de guerras durante a história da humanidade até os nossos dias. Há guerras, por exemplo, que duraram 27 anos, destruíram a Grécia no ápice da grande civilização que ela mesma havia criado como idade de ouro da época. Ou a Roma, que fez da guerra a sua própria maneira de viver, mas foi destruída pelos bárbaros por uma outra guerra. Talvez, lembrando as palavras de Jesus Cristo, quem quiser viver pela espada vai morrer pela espada. Na Idade Média, a guerra literalmente varreu a Europa e, por exemplo, na Guerra de 30 anos, terminada em 1648, foi considerado o período militar da história ocidental do século XX de grandes proporções, onde 7 milhões de pessoas na época morreram, 1/3 das pessoas de fala alemã, ou seja, quase dizimou o povo alemão. Na Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas morreram, quase 340 bilhões de dólares foram gastos. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas, a gente gosta de matar, né? 60 milhões de pessoas morreram. Gastou-se aproximadamente $1 trilhão. As guerras fazem parte da humanidade, certamente chegam até nós. Não só nas guerras, mas biblicamente há várias demonstrações de guerra. Absalão, por exemplo, conspirou contra Davi, seu pai. Os discípulos de Jesus Cristo geraram tensões, perguntando, por exemplo, quem era o maior no reino dos céus. Algumas pessoas da igreja de Corinto, elas literalmente entravam em contendas, levaram alguns de seus irmãos para tribunais, onde Paulo claramente demonstra que isso é um princípio de carnalidade, seguindo os princípios dos homens. A igreja não faz isso. Na igreja da Galácia, Paulo vai dizer aos Gálatas que eles estavam se mordendo e se devorando. Vejam para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Paulo escreve aos Éfesos, exortando a perseverarem para preservarem a unidade no vínculo da paz. Preservar a unidade gera esforço. Preservar a unidade gera gasto. Há um aspecto em que nós somos um, que a gente não trabalha por ele, que é uma unidade produzida por Deus. Mas há um outro aspecto, que há uma unidade que ela é de nossa responsabilidade e que para que todos tenhamos o mesmo pensamento, andemos no mesmo espírito de alma, pensando a mesma coisa, com um só coração, a gente vai precisar envidar esforços para isso. A gente vai precisar se desgastar, se gastar e se desgastar em prol do reino de Deus, às vezes implica em se desgastarmos para preservarmos a unidade no nosso meio. Na verdade, a igreja de Filipos, por exemplo, tinha 2 mulheres que eram conhecidas, que elas estavam literalmente brigando, Evódia e Sinti, que Paulo diz, olha, já que elas não se entendem, põe alguém lá para fazer uma mediação. E aqui a gente poderia colocar a lista longa que existe na Escritura da demonstração daquilo que a gente também percebe na história, fora da Escritura, de que nós vivemos num mundo cheio de guerras, fora da igreja e dentro da igreja. Tiago, então, começa falando das guerras e contendas que existem entre vocês. Tiago não esconde isso, a Bíblia não esconde isso, e ela procura não esconder aquilo que pode ser uma das características das igrejas de Jesus Cristo. A gente encontra briga fora dos crentes
E aí, quando a gente se converte e vem para dentro da igreja, a gente fala, nossa, eu queria paz, e quando eu estou vendo, a gente está brigando dentro da igreja. Por quê? Porque os crentes também brigam. Primeira coisa que eu queria dizer, para que nós não sejamos ingênuos, para que nós não sejamos fantasiosos, para que a gente não invente um lugar que não bata em consonância com a realidade, de que não necessariamente precisa ser a nossa realidade. Mas Tiago demonstra que tantas igrejas do Novo Testamento apontam para a realidade de que crentes brigam. Eu queria não precisar dizer isso, mas crentes, eu me coloco, né, na mesma situação, nós às vezes brigamos. Eu não estou falando de pastor e crente, não, estou falando nós crentes. Os crentes brigam. Infelizmente. Quando o Tiago começa o capítulo 4, no verso 1, ele faz uma transição que é absolutamente lamentável, onde no capítulo 3, ele acaba de falar sobre a sabedoria do alto, que é distinta da sabedoria terrena. E como uma das características da sabedoria do alto, ele diz lá no verso 17, ela é primeiramente pura e depois pacífica. Essa pacificidade que não estava existindo na igreja a qual Tiago está escrevendo. Uma paz que não era claro entre eles. Ele diz no verso 18, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aí entra no capítulo 4, verso 1, mas essa paz vocês não estão tendo no meio de vocês. Por quê? Porque crentes, lamentavelmente, brigam. Na verdade, ele começa a desenvolver as coisas do capítulo 4, que é o auge da sua argumentação, daquilo que ele havia desenvolvido no capítulo 3, que é exatamente sobre o poder de destruição da língua, onde ele se utiliza de 3 elementos, do cavalo para domar, do navio para direcionar e do fogo para contaminar. Para a gente prestar atenção em domar, direcionar e cuidar para não contaminar. Terminando com aquilo que ele diz da incoerência existente, que é preciso se harmonizar a vida interior. Não é possível existir dentro de uma mesma pessoa algo que saia bênção e maldição. Isso não faz o menor sentido. E aí ele, na conclusão do auge da sua argumentação, ele entra agora no capítulo 4, dizendo que vocês não estão desfrutando dessa sabedoria do alto, porque tem um monte de guerra entre vocês. E muitas destas guerras certamente eram guerras que eram travadas pela língua. A igreja de Tiago era uma igreja linguaruda. Uma igreja que fala pelos cotovelos. Uma língua que não cabe no bolso, que dirá na boca. E Tiago está dizendo, vamos ver então por que essas coisas estão acontecendo. Porque a segunda coisa que Tiago diz é não só que, lamentavelmente, crentes brigam. Então, não venha para a igreja, é estranho para mim, a gente tem que tirar esse tipo de ingenuidade. Eu vim para a igreja e encontrei briga. Vai encontrar, irmãos. Somos pecadores. Ele vai dizer as razões da briga aqui, eu vou trabalhar elas. E essas informações são importantes para mim, mas, lamentavelmente, a gente ainda não é perfeito. E às vezes acontece de você chegar na igreja e, diga-se de passagem, com letras garrafais, lamentavelmente, existirem brigas, falas inadequadas, gente que está falando que não devia, gente que se utiliza da palavra em vez de unir para destruir, em vez de aproximar para afastar, em vez de construir, ele tenta destruir aquilo que já existe. Em vez de promover a unidade, promove a dissensão, a divisão no meio da igreja. Porque Tiago, então, começa a falar das razões por que estas coisas acontecem no meio da igreja. Ele fala que todos nós sabemos que a gente pode brigar, por exemplo, por política, a gente pode brigar por religião, a gente pode brigar na escola, a gente pode brigar no casamento, a gente pode brigar nos esportes. É só você colocar qualquer substantivo que, se tiver algum ser humano lá, a gente dá um jeito de brigar lá. Rapaz, só tinha Adão e Eva, tinha 2, os caras brigaram. É impressionante, velho. Eles conseguiram fazer, não tinha ninguém lá, só os 2 de seres humanos, eles deram conta de não se conterem. Tiago, então, coloca a demonstrar, dizendo que existem guerras e contendas.
Por incrível que pareça, a palavra que Tiago se utiliza, que é traduzido por guerras, é de onde vem literalmente a nossa palavra polêmica. Tiago está dizendo que existem crentes na igreja que gostam de polêmica. Polêmica dá para perceber que é o mau uso da língua. São literalmente um estado contínuo de desentendimento que vai desembocar, obviamente, em conflitos declarados. Não adianta a gente tentar levar como se esses conflitos não existissem dentro de nós. Eles existem. Eles existem e eles podem, à luz de qualquer um desses temas anteriormente citados, serem motivos de desentendimentos na igreja. Gente que gosta simplesmente de brigar. Nem tinha o caso de política, ele não cita o problema da política, ele não cita o problema da religião, ele não cita o problema do casamento, porque nada dessas coisas precisava obrigatoriamente ser o combustível que geraria a briga. Mas ali era o local externo onde as brigas internas se manifestariam. Significa dizer que a gente não precisa se iludir num país como o nosso, dividido por conta entre várias coisas políticas, os crentes se dividirem em políticas e gostam de polemizar dentro da igreja por conta de política. Não se engane, esquece essa política. Se nós pensássemos harmonicamente em relação à política, a gente acharia outros problemas para nós literalmente polemizarmos. Porque a razão não é a política. Ela nunca foi o combustível. Ela é apenas o local externo onde nós nos utilizamos para gestar aquilo que é uma satisfação nossa, que é simplesmente brigar. Escolhe o assunto. O meu negócio é brigar. Tem gente assim na igreja, que gosta de polêmica. Nós não precisamos de política para brigar e não precisamos de nenhum assunto em particular para brigar. Pode colocar qualquer assunto, inclusive Corinto, e em nome de Cristo, tirou Cristo do lugar deles, porque eles estavam brigando até por quem era Jesus Cristo. Então, nesse sentido, as razões para as polêmicas dentro da igreja são aquelas pessoas que gostam simplesmente de externalizar numa continuidade ininterrupta conflitos no meio da igreja, porque eles não estão interessados em resolver. Nunca houve interesse no coração destas pessoas aqui em resolverem absolutamente nada. Eles querem polemizar. Eu vou mostrar para vocês qual é o jeito de a gente tocar em assuntos difíceis que existem. Pedro fala que Paulo toca e demonstra assuntos que são difíceis de entendimento, até mesmo para Pedro, que conviveu com um camarada, que dirá para nós. Estamos numa outra mentalidade, numa outra época, numa outra língua, numa outra cultura, distantes temporalmente. Para nós é certamente muito mais complicado. Se para ele era difícil, para nós também é difícil. Então, não é literalmente trabalhar contra a polêmica, seria trabalhar dando um cala-boca na vida da igreja para que ela não tivesse o direito de tratar de assuntos que revelados foram, mas que são difíceis de entender. Trabalhar e tratar assuntos difíceis não é a mesma coisa de ter desejos por polêmica. É bem diferente. Eu já vou avisando, eu não quero polêmica aqui na igreja. Pode ser em relação à política. Eu estou avisando com antecedência, por isso que eu queria continuar esse texto, embora eu já tivesse falado dele para vocês. Não quero polêmica, porque isso só demonstra a carnalidade do coração. Não quero isso no meio da igreja, nem por política, nem por coisa alguma. Ano que vem, a política vai ser acirrada. Você pega e engole tudo isso que você tem em relação à política dentro de você. Porque a igreja não é o lugar de ficar despejando os nossos prazeres e as nossas vontades. Seja em relação à política, ou seja em relação a qualquer coisa. Ele vai dizer como é que a gente trata os assuntos. Certamente não é polemizando. Então, polêmica, eu não quero isso no meio da igreja. Ele diz que isso vem de onde? Nós temos várias fontes. Uma fonte que ele não nega, porque ele não é uma pessoa bitolada, como se Satanás e as hostes malignas não existissem. E como Paulo, por exemplo, fala à igreja de Corinto, se alguma coisa eu tenho para perdoar, em nome de Jesus Cristo eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Então, Paulo não nega que as hostes malignas, elas estão trabalhando para perturbar a nossa vida, que já não é mole, lutando contra a gente mesmo. E ele diz isso logo adiante,
quando ele fala no verso 7, sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo. Ele não está negando a influência de Satanás, mas ao falar do verso 1 até o verso 3, ele não coloca Satanás como a fonte da briga. Segundo, ele não coloca falsos irmãos, pessoas que dizem professar a mesma fé, mas no fundo professam outra fé. Dizem que estão no mesmo caminho, mas no fundo, como diz o próprio Jesus Cristo, vêm as dificuldades, as pessoas até recebem a palavra com alegria, com satisfação, aí vêm os problemas, as perseguições por conta da palavra, que são os espinhos e sufocam aquilo que começou com uma alegria no coração. E são pessoas que vão demonstrar que, no final das contas, nunca tiveram contato com Deus. Que ele vai chamar de apostasia, pessoas que eram no meio do povo de Deus e que saíram do meio do povo de Deus e agora falam contra aquilo que antes eles mesmos professavam defender. Então, essa não é a fonte que Tiago diz que existe dos problemas geradores da confusão, guerras e polêmicas. Também não são os hereges que, por exemplo, Judas, Paulo, Timóteo e tantos outros demonstraram que eles entram no meio da igreja. Paulo se utiliza de maneira sorrateira, Judas se utiliza de maneira dissimulada. Paulo, se despedindo da igreja de Éfeso, fala que depois da partida deles, na ausência de um apóstolo, de uma liderança que fale, eles se estabeleceriam, aproveitariam aquele vácuo de liderança para poder crescer no meio da igreja. São pessoas que são hereges desde o começo, nunca foram crentes. Elas sabem disso. Elas se entram no meio da igreja porque elas querem, como diz Atos, capítulo 20, verso 28 em diante, falar coisas pervertidas, arrastando discípulos após ele. Todo mundo quer discípulos, os hereges também querem discípulos. Ninguém quer abraçar a heresia, andar sozinho no meio da heresia. O barato da heresia é levar o máximo de gente comigo. Então, essa não é a fonte das confusões, embora a gente saiba que elas existam. A fonte da dificuldade, ele diz aí, no verso 1, elas vêm dos prazeres que militam na vossa carne. Prazeres que militam no coração. Ele já havia introduzido essa questão do próprio coração lá no capítulo 1. Você vai se lembrar quando Tiago diz que a nossa própria cobiça, a gente é atraído por ela e vai gerando um filho natimorto, onde o filho natimorto, a gente deve entender que ele foi gerado por nós, porque Deus nos gerou pela palavra da verdade e ele faz um contraste absoluto entre aquilo que Deus gera e aquilo que nós geramos. Do coração de Deus gera vida, do coração humano gera-se morte. Então Tiago introduz isso lá, fala no capítulo 3, no verso 16, da inveja, do sentimento faccioso, do sentimento de divisão, que é isso que existe no meio de vocês, onde ali há toda espécie de coisas ruins. E agora, então, ele desenvolve demonstrando como é que isso encontra a sua materialização no meio da igreja. Polêmicas. Gente polemizando o tempo todo. Por quê? Porque, em última instância, existem prazeres no seu coração que precisam ser satisfeitos. A palavra prazer, da qual ele está mencionando aqui, é literalmente de onde vem a nossa palavra hedonismo. Hedonismo é aquilo que a gente gosta. Hedonismo é a concepção de vida sem a qual o prazer a gente não pode existir. O prazer é a finalidade última. O que significa dizer que, por causa destes prazeres, a gente não sabe exatamente ainda quais são, mas tem alguma coisa que gera prazeres, em que o jeito de conquistar estes prazeres é pela militância através de uma atitude que gosta de manter a polêmica no meio da igreja. Ele quer brigar. Por quê? Porque aquilo alimenta a sua alma. Tem gente que vive para polemizar. É diferente de viver para aprender. Já vou adiantando aqui que uma certa pessoa, nas minhas andanças por aí, pediu para mim, e não foi aqui em Brasília, tá? Aqui não acontece. Nas minhas andanças por aí, ela disse assim para mim: pastor, me acha tudo que existe de Apocalipse, porque eu preciso aprender todas as correntes e tudo que a Bíblia ensina de Apocalipse. Nossa, eu achei a pretensão maravilhosa, mais ou menos como aquela pretensão da galera que quer escrever
o artigo final de monografia, ou a monografia final, e põe uns títulos lá que ele não vai dar conta do tipo, o que pensa o povo evangélico brasileiro sobre determinado assunto. Como é que você vai conseguir saber o que pensa todo mundo? Isso é impossível de achar isso. Então, eu achei interessante, e aí eu disse para ela assim, antes de eu achar qualquer tipo de bibliografia, deixe-me perguntar, por que você quer isso? E ela respondeu, porque tem uma pessoa lá onde eu trabalho, que eu preciso trabalhar para convencer aquela pessoa de que eu estou certa e que ela está errada. E eu fiz uma segunda pergunta dizendo para ela assim, se você estiver certo, muda em que a sua vida diante de Deus? E se você estiver errado, muda em que a sua vida diante de Deus? Ela tomou até um susto, ela fez assim, porque ela disse assim, eu não estava pensando nisso. Dá para perceber. Porque você quer ganhar uma discussão, você quer polemizar, você não quer tornar o seu coração mais dócil diante de Deus. Então, a polêmica nunca vai tornar o coração de alguém dócil, porque o prazer da pessoa não é em resolver um problema que é difícil, é em polemizar. Polêmicas e prazeres de que existem na sua alma. Os prazeres aqui seriam literalmente a glorificação dos sentidos. Prazer que pode ter o desejo de sucesso, prazer que pode ter o desejo de utilizar dons e talentos pessoais, eu acho que tem a ver por aqui, o desejo de ter relacionamentos, prazer pelo desejo de ter comida, prazer de ter outras necessidades da vida. Mas, no caso do texto, fortemente indica quem são aqueles a quem ele diz assim, de onde procedem guerras e contendas que existem entre vós. Quem é vós? Vós provavelmente são aqueles dos quais Tiago está se referindo no capítulo 3, verso 1, quando ele diz, não sejamos muitos de nós mestres, porque haveremos de receber maior juízo, aquela galera que ficaria na frente da igreja, que lideraria a igreja no ensino, que ainda não estava liderando, mas que queria liderar, ok? Então, se refere claramente a esse grupo de pessoas, mas como eu disse a vocês, quando eu falei que a preocupação de Tiago era de exercer a sabedoria celeste no meio comunitário, no capítulo 4, verso 11, ele diz, irmãos, não falei mal uns dos outros, para mostrar que o interesse de Tiago é não só para estas pessoas que serão líderes da igreja, que querem ser líderes da igreja, mas também em relação aos próprios membros da igreja. Então ele está se referindo a estes dois grupos de pessoas, nem somente um e nem somente outro. Isso é muito importante, por quê? Porque os prazeres que militam na carne são literalmente de acordo com o contexto, porque ele não diz o que é, mas o contexto nos diz que é amor à honra. As pessoas gostam de ser honradas, então elas querem polemizar para sair por cima da carne seca. É amor aos primeiros lugares. Como ele diz lá, pega os ricos e coloca lá nos primeiros lugares, e pega o pobre e coloca lá nos últimos. Não é uma leitura marxista, eu já expliquei isso, a respeito do evangelho, que chegou primeiramente aos pobres, e quando chegava um rico, a galera não sabia o que fazer em relação ao bolso das pessoas. Então, é um prazer pelos primeiros lugares, um prazer pelo poder, o dominar a vida do outro. Tem gente que gosta de polêmica, não interessa se ela vai perder o irmão, ela quer ganhar discussão. É interessante Francis Schaeffer falar de uma das suas debates, onde publicamente ele conseguiu colocar um fim a respeito do pensamento contrário, mas ele gentilmente parou ali para não expor a humilhação o outro. Essa outra pessoa entendeu aquilo que o Francis Schaeffer fez na hora e disse a ele, o dia que você vir ao meu estado, eu gostaria que você viesse à minha casa. Aquela pessoa, o Francis Schaeffer, 3 meses mais ou menos depois, foi naquele estado, foi na casa da pessoa, ele agradeceu e aquela pessoa entregou a vida para Jesus Cristo e andou diante de Deus. Porque a grande questão de Francis Schaeffer não era ganhar a discussão e perder o irmão. O interesse não está em polemizar. O interesse não está pelo poder e ter a primazia. O interesse não está nestas coisas que provavelmente aqui indicariam naqueles que querem ser candidatos a líderes. Aqui ele não está falando de presbíteros e diáconos e nem de pastores e seminaristas. Mas aqueles que querem ser líderes na igreja têm que rever as posturas do coração. Por quê? Porque, obviamente, chegam até nós problemas, polêmicas. E se nós tivermos no coração
o prazer de polemizar, o prazer de ganhar a polêmica, o prazer de ganhar a discussão, porque a gente tem mais satisfação em gerar um conflito para ter honra e primazia e ganhar e se prevalecer sobre os outros, do que pastorear o coração das pessoas para que elas entendam em que estas questões podem tornar a vida delas absolutamente diferente diante de Deus. É muito diferente de abordar as questões, é muito diferente. Há uma guerra interna que militam na nossa carne, que são prazeres mundanos cobiçados por nossa natureza pecaminosa em luta para ganhar controle e expressão. Eu vou repetir porque isso aqui é sério. Esses prazeres que militam na carne, e portanto carne aqui ele está se referindo no coração, internamente, são prazeres mundanos que são cobiçados por nós. Quem disse isso com honestidade foi o salmista Asaf, no Salmo 73, onde ele diz que eu invejava a arrogância dos ímpios. Foi homem o suficiente para escrever e demonstrar que em algum momento a sua atitude de olhar para o arrogante e querer estar naquele lugar e naquela posição, como ele mesmo interpreta depois que ele entra no santuário de Deus, ele diz que eu era como um animal, um embrutecido e ignorante na sua presença. Ele entendeu que aquela postura de inveja era de um ignorante, era de uma mula. Não é mula sem cabeça, não. É mula com cabeça, que tem nome e identidade e anda entre nós. Comem o que nós comemos, vivem entre nós e andam onde nós estamos. Mas que se perdem nas cobiças do próprio coração, da natureza pecaminosa, que tem uma luta interna desejando ganhar sempre controle e expressão. Quem tenta se satisfazer com a polêmica, via de regra, tem um prazer na sua alma de tentar, no meio da discussão, ganhar controle e expressão sobre a vida dos outros. Não quero polêmica no meio da igreja. Se eu vir, eu vou com os 4 mãos. Eu não tenho 4 mãos, eu vou com as 2 mãos e a do Espírito Santo, assim. Isso não vai acontecer. Porque isso é carnalidade do coração. Isso só demonstra a nossa tentativa de maneira ilegítima, se prevalecer sobre a vida das pessoas e nunca uma tentativa de tentar entender uma determinada circunstância onde Deus governa e que nós estamos tendo dificuldade para entender no governo de Deus, nós nos submetermos ao governo de Deus. É isso que ele diz lá, não estou inventando nada, quando ele diz no verso 7, sujeitai-vos a Deus, para de ficar resistindo, para de ficar polemizando, para de ter prazer em relação a isso, para de tentar controle e expressão no meio da igreja, submeta seu controle. Em vez de tentar controlar as pessoas, submeta-se ao controle de Deus. Essa é uma linguagem óbvia que ele se utiliza durante toda a Escritura, a ideia de sujeição. A esposa se sujeita ao marido. Os crentes se sujeitam às autoridades, inclusive perversas. Os crentes na igreja se sujeitam às autoridades superiores. Os filhos se sujeitam aos pais. A ideia de sujeição é absolutamente abundante na Bíblia. Então, ao invés de tentar polemizar para ganhar controle ilegítimo sobre os outros, deixe-se controlar por Deus através da vida de pessoas que Deus legitimamente coloca no nosso caminho. Então, os pais submetam os filhos submetam seus pais. A esposa submeta seu marido. Os crentes submetam suas autoridades. Na igreja, submetam-se às autoridades. Todos nós temos que nos sujeitar a alguém. Não tem ninguém na igreja que não tenha que exercer a sujeição. E que isso implique em engolir as nossas próprias vontades, em repensar os nossos próprios desejos e motivações, para saber se nós não vamos expressar aquilo que é uma influência absolutamente maligna, onde as pessoas lá fora fazem isso, e nós, numa influência desse tipo de pensamento, entramos na igreja, queremos viver de acordo com as pessoas que vivem lá fora. A igreja não tem espaço para isso. Se você gosta de polêmica, seu lugar não é na igreja. É simples assim, irmão. A igreja não é lugar de polêmica.
A igreja é lugar de sujeição. Se a gente não está pronto para se sujeitar, então você não está pronto para ser crente. Porque a gente vai ter que se sujeitar o resto da vida. Qualquer que seja o lugar em que nós estejamos, não vou usar nem na camada social, mas onde Deus nos coloca. Todos nós somos filhos e precisamos nos sujeitar aos nossos pais. Agora, os nossos pais podem pedir o que quiser para a vida de cada um de nós? É óbvio que não. A sujeição, como ele diz, a obediência é no Senhor. A mulher deve se sujeitar ao marido. Significa que o marido pode pedir o que quiser para a mulher? É óbvio que não. Devem se sujeitar como Cristo se sujeita ao Pai. Até Cristo dá exemplo de sujeição. E o exemplo de sujeição de Jesus Cristo é que ele se sujeitou à ordem do Pai, encarnando-se por obediência ao Pai, não julgando-se com o direito de ser Deus, mesmo continuando a ser Deus. Ele se sujeita, sai daquele lugar onde ele não precisava sair e anda humilhado entre nós. Há uma demonstração clara, várias demonstrações de Jesus Cristo, de que ele nunca deixou de ser quem ele era, Deus. Mas ele se recolheu e se segurava como Deus. Tinha um absoluto controle sobre sua própria identidade. Onde ele diz assim, lança a rede do lado direito. 7 pescadores que pescaram a noite inteira, eles já tinham jogado do lado direito, do lado esquerdo, embaixo, em cima. Você acha que eles não sabiam? Você vai querer ensinar para mim? Você nem pescador não é, você é filho de carpinteiro, vai querer ensinar pescador a pescar? Nós passamos o dia inteiro. Então, sob a tua palavra eu faço. E ele joga e toma na cara e diz, eu falei errado. É exatamente porque você está diante do Senhor que controla os peixes e a natureza. Ele diz sim, entra no barco que nós vamos chegar do outro lado da margem. Foi isso que Jesus Cristo disse desde o começo, dando várias evidências de quem ele era. Várias evidências. Depois dessas várias evidências, ele diz aos discípulos, entra no barco que nós vamos chegar do outro lado. E eles entram no barco e começam a experimentar aquele monte de tempestade. Eles não vão dizer, nós vamos morrer. Por que vocês estão falando que nós vamos morrer? Se Jesus Cristo disse com todas as evidências, diferentemente de Jonas, quando Jonas entra no barco, as pessoas perguntam, quem é você? Ele diz, eu sou judeu, temente ao Senhor do céu e do mar. Que temente a Deus? Larga a mão de ser mentiroso. Se fosse temente a Deus, você não estava no bar, você nem estava aqui, você tinha ido para Nínive fazer o que Deus mandou, você está indo para Tarso, larga a mão de Moab, rapaz. Que teme a Deus que nada. Os caras não sabiam quem era Jonas. Aí sim, ali dá medo de saber quem é aquele camarada, que eventualmente é a causa de todos aqueles problemas que os marinheiros não têm nada a ver com aquilo. Jesus é absolutamente diferente de Jonas. Por isso ele diz, eis aqui quem é maior do que Jonas. Porque eles não sabiam quem Jonas era, mas os discípulos sabiam quem Jesus era. E quando Jesus diz, nós vamos chegar do outro lado, eles tinham que surfar na onda. O negócio, rapaz, não sei como é que nós vamos chegar. Mas se o mestre falou, nem que ele mandar respirar debaixo d'água, a gente vai respirar. Vamos embora. E o trem vai pegar, e ele só, olha, Jesus está dormindo, vamos embora. Se ele falou que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Ele já deu evidências, ele não furou em nenhuma palavra, ele não deu demonstrações de que ele é digno de dúvida, ele não fez nada que ele não tenha capacidade de cumprir, e aí ele chega e os discípulos dizem, nós vamos morrer. Eu falei, por que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? Eu não falei que a gente ia chegar lá? Aquieta-te, mar. E as pessoas perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus de Nazaré, aquele que foi Deus encarnado e jamais deixou de ser Deus. Mas ele se humilhando da posição de Deus, ele entra junto conosco e se sujeita ao Pai. Se Jesus, o cabeça da igreja, se sujeitou ao Pai, todos nós, como um modelo de obediência, devemos nos sujeitar a quem de direito. Porque Jesus Cristo não está ordenando nada que ele mesmo já não tenha experimentado as suas reais dificuldades. Veja que interessante. Jesus Cristo não está ordenando nada que ele mesmo não tenha experimentado as reais dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, quando as pessoas não querem se sujeitar e querem viver da polêmica, polemizando coisas que, de acordo com Tiago, são dos prazeres e desejos que militam na nossa carne, que são desejos por controle e expressão no meio da igreja, absolutamente legítimos, a gente deveria se sujeitar. Porque a gente levanta e diz, mas eu não consigo me sujeitar porque... E a gente coloca uma série de listas que seriam razões mais do que suficientes, segundo a percepção daquele que não quer se sujeitar, para não se sujeitar. Menos uma ordem que seria uma ordem para fazer com que nós entremos num caminho de pecado. Menos isso. E os levantes, todos eles,
seriam instrumentos suficientes para justificar um levante no meio da igreja. Não são. E Tiago diz em qualquer igreja. Eu prego esse sermão em qualquer lugar. Isso tem nada a ver com uma especificidade da igreja do Cruzeiro. É bom que você saiba disso porque está sendo gravado. Em qualquer lugar que eu tiver que falar, eu vou falar exatamente a mesma coisa. Porque Tiago está falando para a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, quando gosta, ela gosta de viver de polêmica. E Tiago diz, não faça isso. Aprenda a se sujeitar, porque o método de fazermos não a sabedoria animal, terrena e demoníaca é resistindo a Satanás, mas não resistindo a Deus. Não se sujeitando a Satanás, mas se sujeitando a Deus. Percebe? Então, o que a igreja deve fazer para resolver esse problema de polêmica? Se sujeite a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? Através de pessoas que Deus coloca no meu caminho. É assim que funciona. Como é que os filhos dizem, como é que eu vou me sujeitar a Deus? Deus vai descer do céu? Não, Ele colocou pai e mãe perfeitos na sua vida, você vai aprender a se sujeitar a eles. Nossa, mas meu pai e mãe não tem um pai melhor, não? Às vezes a gente até gostaria de ter um pai diferente. Eu sei, às vezes dá vontade. E alguns até, às vezes, com razão, porque tem pai e mãe que, vou te falar, não ajuda também, né, velho? Camarada não busca uma vida de piedade, não busca um cristianismo, não busca crescer na graça e na sabedoria, e aí se porta de maneira absolutamente animal, de maneira embrutecida diante dos filhos. É difícil os filhos se submeterem a pais assim. Mas não é para ter uma sujeição pecaminosa, quando nas minhas andanças por aí, os pais eram idólatras, e os filhos diziam para mim assim, não, pastor, a Bíblia não diz que eu devo me sujeitar ao pai, então eu estou honrando meu pai e minha mãe. Então, irmãos, mas a Bíblia também diz para Abraão, sai da tua casa e da tua parentela, porque sua parentela é toda idólatra e eu só falo com você depois que você sair daí. É para obedecer os pais, toda a obediência é no Senhor, irmãos. Larga a mão de enrolar. Toda a obediência é no Senhor, mas se é no Senhor, não larga a mão de enrolar, é para obedecer. O que significa para de guerrear, para de querer controlar. Tem coisas que não são do nosso controle, irmãos. Tem coisas que você deve olhar e dizer, isso aqui é do meu pai e da minha mãe. Eu quero meter o bedelho, mas isso aqui é deles. Eles que resolvam. Tem coisas que a gente vai olhar e dizer, os governantes não estão ajudando. Então, mas isso é deles, eles vão ter que resolver. Tem coisas que a mulher olha para o marido e diz, é melhor ficar calado. Porque eu digo que o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. A gente só mexe para onde o pescoço mexer, não é assim? Pois é, mas tem hora que a mulher tem que fechar a boca. E deixar o marido, isso é coisa dele. Ele vai ter que resolver. Tem coisas, irmãos, que na igreja é da liderança da igreja, não é da igreja. A igreja vai ter que aprender a se sujeitar à liderança da igreja. É assim que funciona. Todo mundo se sujeitando a alguém. Sujeitai-vos a Deus, se acheguem a Deus, verso 8. Por quê? Porque nessa tentativa de polemizar e manter essas coisas, nós acabamos nos mantendo longe de Deus. Como é que a gente se achega a Deus? Verso 8. Purificando as mãos, se existe coisa errada, abandone. Ânimo dobre, limpe o coração, para de ficar, percebe? Pessoas que são polêmicas são pessoas que têm coração dividido. Coração de duas almas. Um coração no mundo e um coração fora do mundo. Um coração que é governado por dois senhores. Isso não vai dar certo. Então a gente precisa ter um Senhor só. Descanse nisso. Como é que a gente faz? Purificando as mãos e limpando o coração. Porque uma das dificuldades de sujeição é um coração sujo. Um coração sujo não consegue se sujeitar ao outro. Eu me admiro de Pedro, que Pedro é um camarada, na nossa linguagem a gente usaria de colérico. Intempestivo. Camarada beirando a precipitação. Mas quando Jesus Cristo diz, embainha a espada, por ordem dele, ele põe a espada no bolso. Quando Jesus Cristo diz, lança a rede, ele diz, meu amigo, tá, eu vou até lançar, mas você está mandando, eu vou lançar. E toda vez que Pedro manda, aliás, que Jesus Cristo manda Pedro fazer alguma coisa, Pedro diz, sobre a tua palavra eu faço. É o Senhor que está aí? Quem é que falou? Então manda eu andar sobre as águas. Tinha que ser, velho. Tinha que ser o cara. Está sempre na frente, sempre estabanado, sempre atabalhoado. Mas um camarada
obediente. Por isso é que no livro de Atos, na verdade seriam Atos do Espírito Santo, a Bíblia demonstra que um dos grandes personagens é Pedro. Uma pessoa que atabalhoada, uma pessoa às vezes precipitada, uma pessoa intensa nas suas práticas, mas sobre a palavra de Jesus Cristo ela redireciona suas forças, redireciona seu pensamento. E você não vê em nenhum momento Pedro retrucando com Jesus Cristo. Isso que me admira. Pode ser uma pessoa intensa, mas quando alguém chegar... Eu vou dar um exemplo bem claro, porque vocês sabem que eu gosto de exemplos claros e reais. Eu aluguei uma casa na frente da igreja, há muito tempo atrás. Beleza, para facilitar a minha ida na igreja, porque eu sempre fui igrejeiro, depois da conversão, óbvio. Aluguei aquela casa no verão. Maravilhosa, casa de boneca. Quando chovia, a gente tinha um jardim de inverno em casa, porque chovia dentro de casa. Assim, a parede era uma cascata viva. Eu falei, beleza, na época, eu não sei como é que está hoje, mas na época eu tinha que deixar um calção de aluguel para você poder alugar. Então você pagava o aluguel anterior, deixava um calção no novo aluguel e pagava o aluguel do mês. No mês eram 3 aluguéis. Eu fui na imobiliária e disse, a casa está desse jeito, vocês têm que arrumar. Não, o senhor tem que falar com o dono da casa. E o dono da casa era uma pessoa que não era cristã e começou a frequentar a igreja. Aí eu fui no dono da casa e disse, eu fui lá na imobiliária, nunca atrasei um dia, o aluguel está lá, então existe um problema, o senhor precisa consertar porque está sobejando água lá em casa. A gente não quer uma casa com cascata, com cachoeira, a gente não precisa disso, você precisa ir lá arrumar isso. Ele diz, não, é como imobiliária. Aí eu, na minha paciência, fui começando a ficar vermelho, igual o Hulk. A ideia de ser verde, não sei se você sabe, porque a bilis produz, quando a gente está absolutamente estressado, alguma coisa próxima do esverdeado. É daí que vem a ideia de alguém estressado ficar verde e não vermelho. E eu comecei, acho que ia sair do vermelho para o verde. E aí eu fui na imobiliária, a imobiliária dizia que era com o dono, eu fui no dono, o dono dizia que era com a imobiliária dizia que era com o dono. Nossa, mano. Chegou uma hora, eu falei, como é que é esse negócio aí? Fui lá no dono e falei, o senhor vai ouvir agora. O senhor está achando que eu estou indo na igreja lá e vai fazer eu de ninho na minha cabeça? O senhor está, meu amigo, o senhor reconcile. Aí eu caí, eu cresci por cima do cara. Aí o que aconteceu? Óbvio, nossa, como é que um crente faz isso? E como é que você faz isso? Porque a minha obrigação é cumprir. Como é que você não cumpre com a sua? Aí, quem que veio na minha casa, eu quase nunca recebi a visita do pastor Eliseu. O pastor Eliseu estava sempre correndo. Eu dizia, pastor Eliseu foi com quem eu me converti. Eu ia atrás do pastor Eliseu. Eu não tenho tempo agora. Quando é que o senhor pode ter um tempo que seja meia hora para mim? A hora que eu estiver tomando café. Então eu vou lá na sua casa quando o senhor estiver tomando café. Eu ia a pé, irmãos. Porque o necessitado era eu. Quem precisava era eu. Eu entendia as correrias dele e entendia que eu precisava dos conselhos dele. Então me atenda esse horário, eu vou andando na sua casa. Cansei de tomar café, cuscuz com ovo frito e queijo quente. Eita coisa filé de boa. E fui comendo e diga, a família sentada, ninguém falava nada. Ele dizia, como é que faz assim? Ele dizia assim, mas isso assim, ele dizia assim. Aí, quem chegou na minha casa, eu até estranhei, porque o pastor não vinha na minha casa. Eu digo, Geraldo, eu quero conversar com você. Eu falei, ai meu Deus, lá vem. O que foi? Então, você sabe aquele cara que você foi lá conversar, que é o dono da casa? Eu falei, sei, ele está errado, e eu cresci para cima do Eliseu. Eu falei, que negócio é esse? O camarada está errado, eu pago minhas contas, fiz o negócio direito, dá uma olhada. Eu falei, não, eu sei que você está certo e ele está errado. Eu entendo isso. Mas, como seu pastor, eu estou te mandando, vai lá e peça perdão a ele e fique quieto. Nossa, mano, eu falei, como é que é a história? Eu estou certo, eu tenho que pedir perdão. Eu falei, como é que é isso? Eu estou mandando, eu sou teu pastor, vá lá, peça perdão e fique quieto. Eu falei, eu não entendo exatamente por que você está me pedindo isso, que na minha cabeça eu estou certo e eu tenho que brigar por isso. Mas como Pedro, sobre a tua palavra, eu faço. Eu fiz sem entender tudo. Eu fiz sem ter todas as razões do meu coração. Fiz sem ter assentimento de que eu devia de fato fazer aquilo. Fiz por obediência, irmão. Fiz por sujeição.
Você tem que aprender. E às vezes a sujeição, ela não é acompanhada de assentimento intelectual. Ela não é acompanhada por respostas a todas as minhas indagações. Ela não é acompanhada para dizer, eu só me sujeito se eu estiver errado, porque se eu estou certo eu não preciso me sujeitar. A gente precisa aprender o princípio de obediência às autoridades. Os filhos aos pais, esposo ao marido, os crentes à liderança política da nossa época, quando não nos fizerem pecar, e a igreja em relação à liderança da igreja, seu pastor. Sujeitai-vos, limpem o coração. Eu fui lá, fiz o que ele mandou, o cara até estranhou, e fiquei na igreja, acho que uns 3 domingos tentando pensar, mas onde é que eu estou? Mas não é possível, mas por que isso? E eu ficava naquela luta interna, falei, Deus, então tira isso de mim, porque senão eu vou crescer de novo. O cara foi e arrumou, tá, gente? Graças a Deus deu certo lá, mas eu fico imaginando que poderia ter acontecido alguma coisa desnecessária. E que às vezes alguém que está na liderança da igreja faz aquilo que os pais fazem em relação aos filhos. Filho, você não entende agora, mas faz o que o pai está pedindo. Faz por amor. Um dos belíssimos livros que eu li, aconselho todo mundo, chama-se Icabode. Foi-se a glória do Senhor. O camarada demonstra lá com o exemplo de Eli em relação aos seus filhos. Ele diz, pai, e quando eu crescer? Quando eu tiver maior do que o Senhor? Quando literalmente eu estiver fazendo as coisas e o Senhor mandar, e daí eu estou grande, eu posso peitar o Senhor, e aí eu não quiser obedecer, o que o Senhor vai fazer? Eu falei, nada, filho. Porque se não for por amor, você não precisa me obedecer. Porque primeiro vem o amor ao seu pai. Depois vem o entendimento a tudo que seu pai está lhe pedindo. Tudo que eu quero de você é uma sujeição, fruto de um amor a mim. Se não for amor, não me interessa a nossa relação. Belíssimo livro. Me parece que é exatamente assim. Se a gente tem amor por Deus, a gente tem amor pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, e às vezes, sem entender todas as coisas, ele diz, é por aqui, e a gente olha bem assim e fala, tá bom. Você está me dizendo, hoje eu consigo entender, e eu evitei muitos problemas na minha vida por, em determinados momentos, assentir, aquietar, sujeitar o meu coração, ainda que mentalmente eu não tivesse todas as respostas. Hoje eu tenho, mas o problema já havia se passado, o estrago já foi evitado de ser cometido. Então, ele diz, sujeitem-se, se acheguem a Deus, purificando, aflijam-se. Se houver necessidade de olhar para coisas que existem de errado, aflijam-se em seus corações. Precisa haver, em vez de prazer que milita pela carne, no desejo de ter expressão, no desejo de ter vitória sobre a vida das pessoas, a gente deveria ter vergonha. A gente deveria ter esta aflição benéfica. A gente deveria ter lamentação na alma, dizendo, por que eu estou querendo isso? Porque nem Jesus Cristo quis isso. E o que é absolutamente benéfico e bonito é que quando ele vier, ele vem com autoridade. E ele sempre teve autoridade. E ele disse até aos discípulos, Pai, o meu desejo é que eles estejam junto comigo quando eu estava contigo antes da criação do mundo, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes de todas as coisas. Porque eles não conhecem a relação que nós temos. Então, meu desejo é que eles estejam perto para eles conhecerem essa relação belíssima que nós temos entre nós, entre outras coisas, de sujeição. Jesus Cristo não precisava se lamentar, mas às vezes nós precisamos nos lamentar. E eu pergunto, quantos de nós nos afligimos, nos lamentamos, nos entristecemos e mudamos a nossa postura, em vez de brigarmos, chorarmos. Em vez de prazer, desprazer. Em vez de alegria, é uma não satisfação. Porque a gente jamais deveria lutar pelas coisas que nós deveríamos deixar. E ele termina então dizendo, humilhe-se diante de Deus. E logo depois, Pedro vai ensinar esse caminho da humilhação para os jovens. Humilhem-se na presença do Senhor. Irmãos, como é que nós nos humilhamos na presença de Deus? Quando nós nos humilhamos perante pessoas. É assim que funciona. Você não vai chegar aqui na igreja e ajoelhar, Deus, na tua mão, na tua presença, eu me humilho.
porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele sabe disso, mas Ele quer que você se humilhe naqueles que Deus colocou sob autoridade sobre a sua vida. É assim que anda. O barco anda nessa toada. Então, o meu desejo para cada um de nós é que eu não quero polêmica na igreja. Porque polêmicas por qualquer assunto. Ano que vem vai ser política, mas passou a política, a gente acha um assunto para polemizar. Eu não quero isso. Porque isso é fruto de gente que tem prazer lutando dentro da carne. Qual é a diferença? Quando nós lutarmos por assuntos que são difíceis, o nosso desejo por entender coisas difíceis é para, no final das contas, nós termos posturas como essa, de sujeição no verso 7, de achegação no verso 8, de aflição no verso 9 e de humilhação no verso 10. A gente vai buscar, e se a gente não entender, Deus, que coisa difícil, que coisa complicada. E Deus diz, vocês não vão entender todas as coisas. Sempre vai haver um mistério na nossa relação com Deus. Mesmo diante das coisas reveladas, há coisas que são impressionantes na divindade, porque nós estamos falando do ilimitado se relacionando com o limitado. Sempre Deus vai ter mais para revelar do que nós capacidade para absorver, aqui ou no céu, irmãos. Então, a vida e a nossa relação com Deus não pode ser guiada por todo o entendimento. Porque tem coisas que Deus vai dizer e a gente vai dizer, meu Deus, como é que isso funciona? E ele vai dizer, é assim. Eu falei, nossa, mas eu estou com dificuldade. E eu não sei se você já teve aquela experiência de um professor passar um determinado assunto no início do semestre, não entender nada, e no final você entender mais ou menos, você dizer, meu Deus, mas como é que eu não entendi isso? Demorou 6 meses para entender, nossa, como eu estava distante. E aí você percebe outras pessoas que estão distantes. E assim a nossa vida vai caminhando de distância em distância, onde a gente vai percebendo que a gente caminhou algumas distâncias, mas a gente olha para frente e tem muitas outras que precisarão ser trilhadas por todos nós. Então, sem polêmica, por qualquer que seja o assunto, com o desejo de trabalharmos assuntos difíceis, que eventualmente sejam revelados na Escritura, mas sempre com o desejo, em última instância, de nos sujeitarmos, de nos achegarmos, de nos purificarmos, de nos afligirmos e de nos humilharmos. Se essa postura existir diante dos textos difíceis e de assuntos difíceis, pode ter qualquer tipo de assunto, porque o nosso desejo é estarmos debaixo das asas do Altíssimo. O nosso desejo é obedecermos a todas as suas vontades, ainda que nós não entendemos exatamente como elas se cumpram na nossa vida. Que Deus derrame graça e nos ajude a sermos uma igreja diferente. Não é só, nós estamos em 2021, é isso mesmo, né? Não, é porque eu não estou pensando em ano aqui. Não é só em 2022. Eu espero que sejamos uma igreja diferente em 2022. Mas eu também espero em 2023, em 2024, em 2025. Quando o assunto da política acabar, eu espero que quando outro assunto surgir, nós saibamos nos portar de maneira madura, como crentes maduros, sobre qualquer assunto, nos portando completamente diferente daqueles que buscam uma liderança lá fora. Nós não somos assim. Que Deus nos ajude nessa nossa caminhada de sujeição ao Senhor nosso Deus.